Sabe, é incrível parar para pensar. Tudo, absolutamente tudo que a gente come hoje é o resultado de uma história de 12 mil anos. É uma jornada de pura inovação que nos levou de caçadores-coletores a uma civilização global. Basicamente, essa é a história de como a engenhosidade humana mudou o planeta para nos alimentar. E essa é a grande pergunta que guia nossa análise hoje. Como é que a gente foi de pequenos grupos nômades, sempre em movimento, para uma civilização global de quase 8 bilhões de pessoas? Bom, a resposta está numa série de revoluções, e cada uma delas mudou nosso mundo de uma forma radical. Ok, vamos começar do começo. Tudo se inicia aqui, com a chamada Revolução Neolítica. Esse foi o momento em que a humanidade parou de apenas coletar o que a natureza oferecia e, pela primeira vez, começou a moldar essa natureza para garantir o próprio sustento. Uma mudança que não foi só sobre comida, foi sobre criar raízes, sobre o conceito de propriedade. Foi o início da sociedade como a gente conhece. E o conceito central dessa primeira grande revolução é a domesticação. E a parte mais fascinante disso tudo não foi algo que aconteceu num único lugar para depois se espalhar pelo mundo. Não. Foi uma ideia que surgiu de forma independente em vários cantos do planeta, com cada povo trabalhando com as plantas e os animais que tinha ao seu redor. A escala de tempo aqui é simplesmente impressionante. Isso não foi um evento rápido, de jeito nenhum. Foi um processo de milênios, acontecendo em paralelo em continentes diferentes. A gente vê ovelhas no Oriente Médio, batatas lá nos Andes e milho na Mesoamérica, cada um no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. E a diversidade dessa revolução é incrível. Cada cultura encontrou uma solução única para o seu ambiente. No Crescente Fértil foram o trigo e as ovelhas. Lá na China, o arroz e os porcos. Mas olha só que interessante a Mesoamérica. Eles desenvolveram uma dieta riquíssima, baseada em milho, feijão e abóbora. Tudo isso sem nenhum grande animal domesticado para ajudar no trabalho. Agora vamos avançar um bocado no tempo, para a próxima grande fase. É aqui que a agricultura deixa de sustentar suas pequenas aldeias e se torna a base, o alicerce para a construção de civilizações e impérios em grande escala. E aqui está o ponto de virada. Pela primeira vez, a agricultura começou a gerar excedentes de alimentos. Com mais comida do que o necessário para apenas sobreviver, algumas pessoas puderam se dedicar a outras atividades: construir, governar, escrever, criar. As cidades, no fundo, nasceram desse excedente. Mas como foi possível alcançar essa escala toda? Bom, com inovações que foram cruciais. A irrigação, por exemplo, transformou desertos em campos férteis. O arado permitiu cultivar áreas muito, mas muito maiores com menos esforço. E claro, técnicas como a rotação de culturas garantiram a produtividade ano após ano, enquanto o comércio ia espalhando essas novas ideias por aí. E o Império Romano talvez seja o exemplo máximo disso. Eles não apenas conquistaram terras, eles construíram um sistema agrícola gigantesco para alimentar suas cidades e seus exércitos. Um sistema tão eficiente que seus fundamentos moldaram a agricultura na Europa por mais de 1000 anos, muito tempo depois da queda do Império. Agora, a gente chega no momento que conectou o mundo de uma forma sem precedentes. Um momento que globalizou a agricultura e mudou para sempre o que as pessoas comiam em todos os continentes. O ano é 1492. A chegada de Cristóvão Colombo às Américas, não foi apenas um encontro de culturas. Foi o início de um intercâmbio biológico massivo, que a gente chama de troca colombiana, e que revolucionou para sempre os pratos de comida no mundo inteiro. E foi uma via de mão dupla, viu? Tenta imaginar a culinária italiana sem tomate, ou a irlandesa sem batata, a tailandesa sem pimenta. Todos esses ingredientes vieram das Américas. E no sentido inverso, o trigo, o arroz e animais como o gado chegaram aqui nas Américas, transformando completamente as paisagens e as dietas locais. E então, chegamos à Era Moderna. Se as revoluções anteriores se mediam em milênios, esta última comprime séculos de mudança em poucas décadas, impulsionada pela ciência e pela máquina. A partir do século XVIII, com a Revolução Agrícola Britânica, novas técnicas de cultivo e de criação de animais aumentaram a produtividade de uma forma drástica. E isso acabou preparando o terreno para a Revolução Industrial e para todas as transformações científicas que viriam logo depois. Mas olha só, essa busca pela mecanização é muito mais antiga do que a gente pensa. Dá uma olhada nisso. É uma colheitadeira mecânica da Roma Antiga. Conhecido como Valus, esse aparelho já mostrava uma busca incansável por eficiência há quase 2 milênios. É inacreditável.
Agora, vamos colocar o Valus romano lado a lado com uma colheitadeira moderna. A diferença é monumental. A máquina que está à direita faz sozinha o trabalho de 50 pessoas. É esse o salto quântico em produtividade que a tecnologia nos proporcionou. O século XX foi o palco dos maiores saltos científicos. O processo Haber-Bosch, por exemplo, permitiu a criação de fertilizantes sintéticos, o que aumentou enormemente o rendimento das colheitas. E junto com isso vieram os pesticidas, o melhoramento genético e, finalmente, a agricultura industrial como a gente conhece hoje. Claro que toda essa industrialização massiva gerou uma resposta. O século XX também foi o período em que surgiu a agricultura orgânica, um sistema alternativo que buscava cultivar alimentos sem o uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos. Ufa! Essa jornada de 12 mil anos nos trouxe até aqui. Mas a história não acabou, claro. Agora a grande questão é, o que será que o futuro da comida nos reserva? A jornada da agricultura sempre foi sobre inovação para superar desafios. E hoje, nosso desafio é imenso: alimentar uma população que não para de crescer e de forma sustentável. Isso nos leva à pergunta final. Depois de tudo isso, qual será a próxima grande revolução na forma como a gente produz nossa comida? O próximo capítulo dessa história, bom, ele está sendo escrito agora.